Pessoal, com certeza você já se perguntou em algum momento como surgem os desvios posturais dos alunos, quais são as causas dele, como é que a pessoa fica num bom alinhamento e como ocorre tudo isso. Fica aqui comigo que esse é o nosso tema da nossa aula braba de hoje. Eu sou o professor João Franklin, se tu não me conhece ainda, aproveita para se inscrever aqui no canal, já deixar o like, clicar no sininho, deixar o sininho ativado para tu estar recebendo notificação sempre que uma nova aula for liberada aqui no canal. E se tu ainda não me segue no Instagram, me segue lá no Instagram, @João Franklin. É isso aí, chega de papo, solta a vinheta e bora pro conteúdo. O intuito da nossa aula aqui hoje é eu te mostrar de forma prática e bem direta como surgem possivelmente os desvios posturais. E lembrando que podem ser várias causas para o surgimento dessas alterações posturais. Então a gente vai entender basicamente o que significa postura, o que seria um bom alinhamento, o que seria o equilíbrio postural, e a partir disso a gente vai ver como é que funciona algumas teorias a respeito de como surgem os desvios posturais e o que pode ser feito para a gente estar melhorando. Antes de mais nada, câmera, vem aqui comigo. Postura. Com certeza você já ouviu e vem ouvindo falar muito sobre isso nos últimos 3, talvez 4 anos. Vários autores deram diferentes conceitos para o que significaria postura. A grosso modo dizendo, postura é a situação que se encontram as articulações, o posicionamento das articulações em um determinado período, um determinado espaço de tempo em relação à nossa querida gravidade. A boa postura, ela está associada ao quê? Segundo um consenso geral de fisioterapeutas e estudiosos a respeito de posturologia. Uma postura ideal é aquela que gasta menos energia, ou seja, ela não é custosa para se manter. Quando a pessoa tem um bom alinhamento, um padrão postural ideal, ela está numa situação de menos dispêndio energético para ser mantida e menos estresse imposto às articulações. Então, quando a pessoa se encontra num bom alinhamento, com a boa postura, a gente vai ter um alinhamento que gasta menos energia, é menos dispendioso para o nosso sistema energético, nosso sistema nervoso central, e ele gera menos estresse sobre as articulações. Ou seja, quem na verdade gera esse estresse principalmente? Quem é que gera esse estresse aqui nas articulações? A gravidade. Então, desde que adotamos a postura bípede, diversas consequências surgiram, principalmente as sobrecargas impostas à nossa querida coluna vertebral. Tanto é que geralmente 85% das pessoas já tiveram, têm ou vão ter algum tipo de desconforto, principalmente na coluna lombar. Isso não só por conta da postura bípede, mas também por conta da modernidade, dos hábitos diários. Inclusive, essa é uma das possíveis causas para os desvios posturais, para as alterações posturais, beleza? Então, a gravidade é a que vai gerar sobrecarga na articulação se o sujeito não estiver em quê? Em um bom alinhamento, considerado um bom alinhamento do ponto de vista o quê? O que seria um bom alinhamento? Um bom alinhamento, ele é visto, tá? A partir de uma visão da fisiologia e da biomecânica. Então, quando a pessoa tem um bom alinhamento, ela vai ter maximização fisiológica e biomecânica. Quando a gente tem uma boa postura, o sujeito ele se torna mais funcional. As ações musculares, as atividades, as sobrecargas que o corpo absorve e dissipa se torna mais funcional, se torna mais efetivo. Tá? Então a boa postura não só está relacionada a uma questão estética, como a gente vai ver, mas também a uma questão fisiológica e biomecânica. Não é que existe uma postura perfeita, ok? Mas
a gente pode levar como parâmetro o que seria a anatomia do corpo. E no ponto de vista disso, a gente tem de fato ali o que seria considerado um bom alinhamento, que deveria basicamente estar presente em todos os seres humanos. Por que eu não vou me prolongar aqui nesse assunto de postura? Porque ficaria um vídeo muito longo e não seria nada interessante para você que está assistindo. É para isso que existe o meu curso, o Expert em Postura, para você entender melhor tudo sobre isso de forma cada vez mais didática, simples e objetiva e prática, com aplicação diária ali, usando a musculação. Basicamente, isso é o que seria um bom alinhamento. A consequência de um bom alinhamento é uma melhora fisiológica e biomecânica do sujeito. E também estética. Por que estética? Porque, meu querido ou minha querida, postura é estética. Ou você acha bonito um homem ou uma mulher hipercifótico. É bonito? É bonito esse padrão aqui? Ou esse padrão aqui? É mais estético isso ou isso? Você acha que é mais funcional do ponto de vista fisiológico e biomecânico? O ser humano está desse jeito aqui ou desse jeito aqui? Não só para enfrentar o dia a dia, as atividades diárias, mas a prática de exercícios físicos, a prática da musculação, a eficiência da musculação. Então é uma questão um tanto quanto lógica. E aí existe um ponto que precisamos falar, que as alterações posturais, a postura, ela está relacionada, tá, a fatores biopsicossociais. O que são fatores biopsicossociais? Bio, do próprio organismo, a própria estrutura do corpo humano. Psico, relacionado ao cognitivo do sujeito, às emoções do sujeito e a possíveis, talvez, traumas, alterações de humor, enfim, momentâneas, né, passadas ou presentes, e a fatores sociais. E sociais aí sim, os hábitos do dia a dia, no círculo de convivência, no trabalho, com amigos, em suma. Então, quando a gente vai analisar a postura, fazer uma avaliação postural, para analisar as alterações posturais, a gente tem que levar em conta os fatores biopsicossociais. E é para isso que serve a anamnese, que é uma ferramenta de extrema importância que antecede a análise postural. É a interpretação das respostas e das perguntas específicas que constam na anamnese. E aí sim, você soma isso a uma avaliação postural, avaliação da postura na prática, por fotografias, né? E aí seria uma avaliação estática da postura, assim como também existe a avaliação dinâmica da postura. De primeira mão, é isso que você precisa entender a respeito de postura. Gasta menos energia, menos dispendioso para o sistema nervoso, o sistema energético, é menos estresse imposto à articulação, é mais estético e é mais funcional do ponto de vista da fisiologia e da biomecânica. E quando você for fazer a análise da postura, levar em conta os fatores biopsicossociais interpretados, né, e vistos numa conversa, numa entrevista com o sujeito, que seria nada mais nada menos do que uma anamnese. E aí, entendendo isso, essa premissa básica a respeito da postura e das consequências de adotarmos uma postura bípede e da gravidade atuando sobre o nosso corpo e dos fatores principalmente sociais, dos hábitos do dia a dia, aí a gente parte para possível identificação das causas dos desvios posturais. Então, de primeira mão, você fez a avaliação do aluno e viu que ele tem desvios posturais, mas você precisa entender que alguns desvios posturais estão associados a fatores estruturais. Por exemplo, que são alterações estruturais, são alterações que o sujeito nasceu daquela forma e você não consegue corrigir com exercícios físicos, alongamentos, RPG, o escambau, só com intervenção cirúrgica. Por exemplo, uma escoliose muito acentuada.
por exemplo, um joelho valgoestrutural ou um joelho varoestrutural. Existem os desvios posturais de caráter estruturais e esses desvios estruturais, aí sim, eles podem desencadear compensações, ou seja, alterações funcionais ou, como a gente chama, adquiridas. Então, essas aqui podem sim ser melhoradas, apesar da estrutural não. Beleza? Então, isso já é um ponto para você discernir aí. Quando você for fazer avaliação, entender o que é um desvio estrutural, existem testes para isso, principalmente testes de imagem, de radiografia, beleza? E existem as alterações adquiridas, tá? E o que são essas alterações posturais adquiridas? Nada mais são do que alterações associadas a hábitos do dia a dia do sujeito, os fatores biopsicossociais, então fatores sociais, então os hábitos, beleza? Que a gente bota os fatores também psicológicos a respeito do humor do sujeito, enfim, conseguiu compreender. E o último, desequilíbrios musculares, que é o ponto principal que eu vou abordar com vocês aqui hoje. E o que são esses desequilíbrios musculares? Que eu vos apresento brevemente a tabela de Vladimir Janda de músculos tônicos e músculos fásicos. Músculos que têm a tendência ao encurtamento e à facilitação neural e músculos que têm a tendência ao alongamento excessivo, à fraqueza, à debilidade, a inibição neural por parte de seus antagonistas. Então aqui a gente tem agonistas e antagonistas diretos. Por exemplo, iliopsoas e reto femoral são antagonistas diretos do glúteo máximo. Adutores, antagonista direto de abdutores, principalmente o glúteo médio. Isquiotibiais, vasto medial e lateral. Enfim, lá em cima a gente vai, por exemplo, peitoral maior, romboides, trapézio médio e inferior. Tá conseguindo compreender isso daí? Essa tabela aqui, basicamente, é como funciona o equilíbrio da nossa postura. O equilíbrio desses músculos aqui garante um quê? Um bom alinhamento articular. E o bom alinhamento articular é o que faz gastar menos energia e a articulação sofrer menos estresse, como eu falei previamente. Então, João, mas como é que surgem esses desequilíbrios musculares? Um dos motivos são os hábitos posturais do dia a dia. Por exemplo, a postura sentada curvada, trabalhando em computador ou estudando durante horas e horas, dias, meses, durante décadas. Coloca o peitoral maior, peitoral menor, em posição de encurtamento e automaticamente em posição de alongamento os seus antagonistas diretos, romboides, trapézio médio inferior principalmente. Então eles ficam em posição facilitada, sempre em posição encurtada durante muito tempo e os seus antagonistas em posição alongada. Isso já por si só gera um desequilíbrio muscular. Ou seja, onde a gente tem músculos encurtados e automaticamente músculos alongados. É basicamente um cabo de guerra, onde temos músculos flexores puxando o corpo para frente e músculos extensores puxando o corpo para trás. Músculos puxando para frente e para baixo e músculos que tem que puxar para trás e para cima, por exemplo. Então, quando a gente tem um desequilíbrio nesse sistema muscular, o que acontece? São gerados esses desvios posturais. Ou seja, a articulação é posicionada fora, as articulações posicionadas fora do seu alinhamento ideal. Uma vez posicionadas fora do seu alinhamento ideal, a gente pode ter uma redução da capacidade dos músculos de atuarem, ou seja, a parte da perca da sua funcionalidade. Além de poder possivelmente facilitar o surgimento de lesões e padrões alterados de movimento. E quando você aplica a sobrecarga a disfunções, ou seja, você reproduz exercícios na musculação com um padrão alterado de movimento, você
coloca sobrecarga numa articulação que está mal posicionada. Então você coloca sobrecarga numa disfunção. É a mistura perfeita para piora do desvio ou apenas a perpetuação desse desvio postural, a perpetuação dos desequilíbrios musculares. Está conseguindo compreender? Como é que você pode fazer para trazer o equilíbrio de volta para o sujeito? Muito simples, meu caro gafanhoto manco do deserto do Atacama. Você precisa, antes de mais nada, de uma avaliação postural. Na avaliação postural, você identifica os desvios posturais. E lembra que a avaliação postural é dos pés à cabeça. Então, você vai ter que analisar a cabeça, você vai ter que analisar a cintura escapular, as escápulas, a articulação do ombro, a coluna torácica, a coluna cervical. Você tem que analisar o cotovelo, você tem que analisar a coluna lombar, você tem que analisar a pelve, tem que analisar os quadris, os joelhos e os pés. Em vista anterior, bilateral, posterior, são as fotos 4 básicas. Fora outros testes. A partir da identificação dos desvios, você precisa interpretar o que você viu na avaliação postural. E só depois é que você parte, aí sim, para a prescrição de um protocolo de treino focado na correção dos desequilíbrios musculares, com exercícios específicos para músculos que estão em estado de alongamento, possivelmente fracos, e alongamentos para músculos que estão em um estado de encurtamento, possível facilitação neural. E aí, nesses músculos encurtados e facilitados neuralmente, o que é que você tem que fazer? Reduzir o estímulo para esses músculos. Talvez destreiná-los por um certo período de tempo e treinar, aumentar o volume e a intensidade do treino para os músculos que se encontram alongados, possivelmente fracos. Por exemplo, num caso de uma hipercifose torácica, convém reduzir o estímulo para peitoral maior, talvez. E, em contrapartida, você vai aumentar o estímulo para adutores das escápulas. Mas isso é apenas uma estratégia que está relacionada à periodização. A outra é alongamento para quem está encurtado. A outra é a orientação quanto aos hábitos do dia a dia do sujeito. Se você não fizer com que o teu aluno reprograme o sistema nervoso dele para o que seria sair disso e se manter nesse padrão postural e fazê-lo entender que isso é bom, que esse é o novo padrão, o novo software que tem que estar dentro do sistema nervoso dele, vai ser muito difícil ou vai demorar muito para corrigir os desvios posturais de forma geral. E o último detalhe, que sem isso, esqueça a correção postural. Apenas com a aplicação da biomecânica na prática dos exercícios da musculação, de todos eles, é que você vai conseguir amenizar ou até corrigir os desvios posturais adquiridos, funcionais, dos teus alunos. É apenas com a técnica correta, fazendo a articulação trabalhar conforme a sua cinesiologia, com a aplicação da sobrecarga, é que você vai conseguir corrigir todos os desvios posturais do teu aluno que forem passíveis de correção e, se necessário, serem corrigidos. Então você tem que pensar em tudo isso antes de pensar em boa postura. No cabo de guerra, nas possíveis causas, na interpretação da avaliação, saber avaliar, saber prescrever, saber quais exercícios você precisa utilizar, quais não. Por isso que eu sempre digo, não existe prescrição de treino sem avaliação postural. E é justamente isso que tu aprende dentro do Expert em Postura, meu curso online de avaliação postural, testes, prescrição de treino e execução dos exercícios na prática. A próxima turma é agora em novembro, na primeira ou segunda semana de novembro. Então, se você ainda não faz parte da elite da educação física, fica ligado para você não perder. Essa foi a nossa aula de hoje. Se tu curtiu, lembra de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho, me seguir no Instagram, @JoãoFranken. E semana que vem a gente tem mais. Valeu, falou!